Bom, vamos começar mais um podcast e eu não posso deixar de agradecer a todos aí pela cumplicidade. Exatamente, sem vocês o nosso podcast não tem fundamento. Sem esse toque, sem essa recepção, não faria sentido, né? Apesar de que o poeta ele produz, ele imortaliza as suas conjecturas, as suas felicidades e tristezas, e alguém vai fazer jus a isso tudo e quiçá as pessoas de alguma forma possam utilizar. E hoje a minha poesia, que tem muito a ver com o tempo que a gente vive, né? Ela se chama Escombros. Nos escombros acordei. Já passava das 19 horas e não havia sequer um sinal de vida. Tive dificuldades, mas me arrastei para um barranco. Parei, respirei um pouco e peguei o celular do bolso. Estava todo quebrado. No entanto, por incrível que possa parecer, ainda funcionava. Tentei enviar mensagens, mas sem sucesso. Não havia sinal para nada. A pergunta que não saía da minha cabeça: será que o mundo havia desmoronado? Foi quando ouvi uma voz intrigante na minha mente que dizia: continue seguindo a trilha. Levantei e corri para um ponto mais alto, desviei de muitas ruínas e lá pude ter uma visão completa. Incrível! Algo que poderia mudar minha vida de uma vez por todas. Na verdade, uma visão privilegiada de mim mesmo, de todas as vivências, frustrações, vitórias, lamentações, enfim, toda a minha história vista daquela colina. O mais impressionante era ver que todas as construções eram feitas e executadas por mim. Cada setor que eu observava podia enxergar uma série de lastros emocionais que surpreendentemente eram colocados por uma versão minha. Cada versão com um semblante diferenciado. Era como se fossem pessoas diferentes num corpo físico semelhante. Sentei ensimesmado e comecei a refletir o local em que eu me encontrava. Me dei conta. Era minha mente. Bom, a última cena da minha vida e a primeira que vocês tomaram conhecimento. Retratava a gota emocional na minha cabeça. Então, como resposta foi apresentado a mim mesmo. Já mais calmo, fiquei a observar como cada versão minha agia e vi que estranhamente eram movidas pelo impulso. Um sentimento de resposta às minhas ações em conjugação com as demais. Lá onde estava, pude ver como seria diferente se a mola propulsora não fosse o impulso, por mais que isso seja um trocadilho. Uma pena. Vi minhas versões reagindo a situações sem sequer raciocinarem. Foi quando olhei para o outro lado e vi uma grande neblina. Me dei conta de que havia espaço para novas construções, novas versões de mim, novas vivências. Agora, será que quando eu descesse ainda usaria o impulso como resposta? Foi quando decidi descer e usar o amor como diretriz. Decidi usar a fé de forma raciocinada e ter emoções sem me ferir. Ou seja, apesar dos claustros a serem experimentados, nada me faria agir sem o amor na direção. O mais intrigante foi perceber que minha decisão floresceu todo o caminho até o fim da estrada, mesmo sem ter vivido tais experiências. Vi que o amor era a melhor matéria-prima e que eu tinha de sobra para construir. Pois bem, tomei coragem e comecei a descida da colina rumo à minha própria sorte. Até mais. Nos esbarramos por aí. Pois é, e nós temos uma
Esse texto ele vem de encontro a um claustro de ansiedade que vivemos, né? E que precisamos nos dar conta agora, principalmente no isolamento social que vivemos, para que as decisões não sejam tomadas por impulso. É hora de usarmos o amor, a coletividade, é hora de interagirmos, que não vivemos uma situação normal, como dizem os entendidos, o novo está em construção, então precisamos ter calma, mas principalmente para que as decisões não sejam tomadas no impulso. Eu me vi no texto metafórico que eu fiz aqui nos escombros e através deles eu pude ver várias versões de mim tomando vários tipos de decisões possíveis, né? Como se eu pudesse me enxergar em diversas situações. E vi que, como a maioria das pessoas, as decisões pautavam-se no impulso. Não no impulso como resposta a uma situação objetiva em que precisamos agir de uma forma mais instintiva, mas na possibilidade de utilizarmos a fé raciocinada, de utilizarmos o amor como verdade, o amor como norte e sempre de forma empática, solidária e empática. O que vem a ser empática? Sempre me colocando no lugar do outro para que a minha tomada de decisões, seja para com a minha equipe, seja para com a minha chefia, seja para com a minha família principalmente, seja com os meus amigos, seja com as pessoas pelas quais eu me esbarro, né, nessa vida cotidiana, e que esses momentos sejam pautados sempre por situações onde eu possa fazer com que haja uma construção de bons significados, né? Por mais que eu viva situações que não são as mais favoráveis, principalmente quando eu encontro outras pessoas tomando decisões de forma impulsiva, mas que eu possa sempre buscar a fé raciocinada, buscar o equilíbrio emocional, para que eu sempre paute o amor como diretriz em relação a todo o processo decisório que eu tenho a tomar. Tá bom? Então fechamos mais um podcast com a poesia, com contos escombros, e que as nossas construções possam verdadeiramente ter a pauta do amor, para que nós não tenhamos escombros nas nossas vidas. Um abraço e até o próximo podcast.